Eu confesso que é uma responsabilidade muito grande, porque nós vivemos um final de semana tão incrível, não é? Nós vivemos um final de semana tão incrível, né? Então, é um desafio poder estar aqui nessa noite, porque eu sei que aquilo que o Senhor começou, Ele ainda vai terminar nas nossas vidas. Então, eu queria que você... Minha mão está suando. Eu já te peço desculpa, porque eu não sou assim normalmente. Eu estou vindo de um final de semana um pouco conturbada. Mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração, não porque eu estou aqui. Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração porque Ele quer falar com você nessa noite. Então, não importa quem seja, não importa se fosse eu, se fosse qualquer um que estivesse aqui, Deus ainda queria falar com você nessa noite. E foi por isso que Ele te trouxe até aqui. Ele não te trouxe até aqui porque o seu familiar participou do Imersão e você veio aqui prestigiar. Ele não te trouxe até aqui porque você viu um banner e achou que o culto ia ser legal. Você não veio até aqui porque você viu, vai ter ceia, eu vou ter que ir lá na minha igreja. Não, você veio até aqui porque Deus tem um encontro marcado com você. Você veio até aqui porque você foi selecionado e na agenda de Deus já estava escrito que você estaria aqui nessa noite. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Eu nunca vou postar essas fotos na internet. Nunca vou postar. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1. Eu nunca vou postar essa foto. Olha lá, ainda me dá um copo chique. Eu não tinha tempo para fazer isso, não. Mas tem alguém aqui que participou do Imersão? Uma pessoa. Se tiver duas, vai ter que tirar para o ímpar. Tem alguém aqui que participou do Imersão e quer vir aqui contar alguma experiência, quer vir aqui? Porque a nossa intenção é que outras pessoas participem também, né? Então, se você compartilhar o que Deus fez na sua vida... Eu estou ouvindo aqui no meu ponto assim, Ramon, Natália, Érica. Não sei. Eu sei que o meu tempo está curto. Primeiramente, boa noite. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Dizer que coisas sobrenaturais aconteceram aqui nesse final de semana. Creio que pessoas daqui saíram transformadas, saíram quebradas e feitas de novo, que pessoas tiveram um renovo espiritual, pessoas que já são que eram da igreja e que decidiram participar da imersão. E o que eu tenho para dizer é que venham no próximo, que é tremendo. Amém. Eu ouvi Michele. Peraí. É porque a Natália tinha levantado a mão lá. É verdade? Você quer vir? Então vem, minha. Vem. Vem que o Ramon economizou tempo. O Ramon falou assim que as pessoas quebradas saíram daqui inteira, mas eu tô quebrada, gente. Eu tô saindo daqui quebrada. Primeiro, boa noite a todo mundo que está aqui. Gente, participar da imersão foi algo assim surpreendente. A Suemily sempre falava com a gente bem assim no grupo, que vocês sejam destruídas nessa imersão. E nós fomos destruídas mesmo, mas reconstruídas pelo Espírito Santo. Assim como o pastor Rodrigo falou, não sabíamos se o céu tinha descido, o que tinha acontecido, mas assim, foi sobrenatural. Para você que ainda não participou, não perca a oportunidade de participar do próximo, que Deus vai falar com você, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, transbordando na sua vida e na vida do próximo também. E é isso. Nossa, gente, estou gostando que esses testemunhos estão econômicos. A Suemily quer ouvir todo mundo. Se for alguém da minha célula, eu deixo.
Tá sendo aclamada, hein? Tá sendo aclamada. Ou vou falar igual da outra... É a última, hein? Vou falar igual da outra vez. Eu acho que Maica só queria que eu viesse porque eu sou a única aqui sem tomar banho de todos nós. Ah, é, você também. Gente, nós ouvimos muito que nós seríamos destruídas, né? Tá bom, pode. Oxi. No melhor sentido que essa palavra puder significar. Só que também nos disseram para criar expectativas. E eu falei, poxa, eu vou criar as maiores expectativas que eu, como humana, posso criar, porque estamos falando de Deus, né? E chegou aqui, Deus simplesmente ultrapassou as minhas expectativas. E eu até brinquei com as meninas, eu falei, vocês são muito choronas, eu tenho um autocontrole emocional, só vou chorar à noite. Eu conto ou vocês contam? Gente, quem não participou, espero vocês ano que vem. Você vai estar servindo, né? Deixa eu terminar de falar, meu. Estou aqui preparadaça para servir vocês com todo o meu amor. E vem, vambora. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí eu vou ler Efésios no capítulo 1. Você já abriu aí? Efésios capítulo 1. A partir do verso 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Jesus, essa aqui é a sua palavra, Deus. Nós nos apoiamos nela, nós nos debruçamos nela e nós cremos que aqui, enquanto estamos vivendo, ela é a nossa bússola, ela é o nosso mapa, ela é a nossa direção, Deus. Por isso, nós te pedimos, faz essas letras saltarem desse livro e entrarem no nosso coração nessa noite. Nós te pedimos que tudo que for falado aqui faça sentido, Senhor, para que nós possamos sair daqui transformados pela tua glória, em nome de Jesus. Amém? Tudo isso que você ouviu falar aqui, né? Porque eu fui transformado, porque eu saí daqui diferente, eu saí daqui com um novo sentido de vida, a minha vida foi transformada, eu fui destruído, mas eu fui quebrado. Tudo isso só tem um autor, Cristo. Não foi porque a gente fez uma programação super legal, não foi porque a gente colocou isso ou isso naquela hora. Não foi porque a luz estava apagada naquele momento. Não foi porque o pastor Marcelino ministrou aquela ministração X. Foi por causa de Cristo. E somente por causa de Cristo. Existe uma urgência em resgatarmos o verdadeiro sentido do Evangelho, que é Cristo. Existe uma urgência em trazermos para o centro da nossa vida Cristo Jesus. Afinal de contas, em Efésios diz que ele faz convergir nele todas as coisas. E que todas as coisas foram criadas para a glória dele. Então, por causa dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Então, se existe alguém, se existe algo que precisa fazer sentido no Evangelho, esse alguém é Cristo. Se existe alguém que precisa ser a imagem do Evangelho, esse alguém é Cristo. Então, nós precisamos, como igreja de Cristo, trazer Cristo novamente para o centro. Trazer Cristo novamente para a centralidade das nossas vidas e das nossas decisões. Porque muitas vezes nós pautamos a nossa vida nos nossos próprios desejos pessoais, sendo que Cristo deveria ser o centro. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre a centralidade de Cristo. Somente Cristo é necessário. Somente Cristo é suficiente.
Cristo é quem nos salva. Você pode pensar que é a sua fé que te salva. Você pode pensar que são as suas obras que te salvam. Mas Tiago já disse, nem a fé e nem as obras. Se Cristo não for suficiente, não há salvação. Porque Ele é a própria salvação. Fora de Cristo, não existe possibilidade de sermos salvos. Afinal de contas, foi por causa do sacrifício de Cristo que hoje nós temos acesso à salvação. E o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para pagar por todos os seus pecados. Então você não precisa de mais nada além de Cristo. Ele é suficiente para você. A suficiência de Cristo precisa preencher os nossos corações para que nós não fiquemos procurando nas coisas aquilo que só vamos encontrar em Cristo Jesus. Muitas vezes nós procuramos salvação em ir à igreja, mas ir à igreja não vai produzir salvação em você. Às vezes nós procuramos ser felizes em relacionamentos legais, mas se o seu principal relacionamento não for com Cristo, você nunca vai ser feliz de verdade. Às vezes nós ficamos procurando aceitação nas pessoas, sendo que o único que precisa nos aceitar e já nos aceitou é Cristo Jesus. Então existe essa urgência de devolvermos o trono da nossa vida para aquele que nunca deveria ter saído de lá, Cristo Jesus. Jesus é chamado de Jesus o Cristo. Então Cristo não era o nome de Jesus. Cristo era uma atribuição que davam a Jesus, porque Cristo significava o Messias. Aquele que foi prometido e veio até nós. Aquele que foi prometido no Antigo Testamento e foi enviado. Aquele que era só uma promessa, uma ficção e de repente se tornou verdade para nós e habitou e tabernaculou entre nós. Esse é Cristo, esse é Jesus, o nosso Cristo. E por que então que nós precisamos devolver a Jesus a centralidade do Evangelho? Porque aqui em Efésios diz que através de Cristo nós somos adotados como filho de Deus. Você pode levantar sua mão e dizer, através de Cristo, eu sou filho de Deus. Recebe essa palavra aí? Você é filho de Deus. Através de Cristo, você se torna filho, herdeiro e co-herdeiro de Deus. Não existiria possibilidade de você se tornar filho de Deus fora da pessoa de Jesus Cristo. Foi por causa dele, foi por causa do sangue dele, foi por causa do sacrifício que ele fez, que hoje eu e você podemos dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Deus tem promessas para mim porque Ele me ama como filho. Não existiria essa possibilidade se não fosse Jesus Cristo. Porque está escrito aqui, não sou eu que estou falando não, está escrito, em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. E aqui eu não vou entrar em discussão teológica com você sobre se você é predestinado, se você não é, se a salvação se perde. O que está escrito aqui é que você, por meio de Cristo, tem a possibilidade e a oportunidade de ser adotado, não por qualquer pessoa, não por qualquer um, não por um pai daqui da terra. Você tem a possibilidade de dizer, o grande eu sou, o Deus do universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o maior de todos, Ele é o meu Pai. Eu fui adotado por Ele. Não existe presente maior do que podermos dizer, eu sou filho de Deus. No capítulo 2, no versículo 13, diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Isso significa que nós
que estávamos longe, aqueles filhos distantes, aquele filho pródigo que foi embora, por meio de Cristo, ele tem a possibilidade de voltar para casa e dizer: ei, pai, eu pequei contra você, mas eu voltei, eu sou seu filho e eu quero ser adotado novamente. Essa é a possibilidade que Cristo nos dá. Mas não é só isso. Através de Cristo, nós somos redimidos e perdoados. No capítulo 1 que nós lemos, no versículo 7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos nossos pecados. Por natureza, nós éramos merecedores da ira de Deus. No capítulo 2, no versículo 3, diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Eles quem? Aqueles que vivem na desobediência, no império das trevas, fazendo e satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Você tem noção que Jesus Cristo te amou e te perdoou enquanto você estava morto e perdido em suas próprias transgressões? Você tem a noção de que o amor de Cristo te amou quando você nem existia? Salmo 139 diz que antes que eu fosse gerado no ventre, Ele já tinha todos os meus dias escritos no livro. Ele já te amou, Ele já te redimiu e Ele já te perdoou antes sequer de você ter cometido qualquer erro. Redimido, remissão, significa isento de culpa. Você foi redimido porque alguém pagou a sua culpa. Alguém pagou a sua dívida. E esse alguém é Cristo. Não existiria perdão para mim e para você se não fosse a pessoa de Cristo. Não existiria perdão para mim e para você se Cristo não fosse o nosso mediador e o nosso intercessor perante ao Pai. Não existiria perdão para mim e para você se Jesus Cristo, o próprio Deus, não tivesse derramado seu sangue naquela cruz por mim e por você. Então, tome posse disso por Cristo, por meio de Cristo e por intermédio de Cristo. Você é redimido e perdoado de todos os seus pecados e transgressões. Estávamos nós mortos em nossos pecados, mas aprove ao Senhor nos dar graça e misericórdia. E a graça, o que nós costumamos dizer, né, é que a graça, ela é de graça para você. Ela é de graça para nós. Mas tudo que é de graça para nós custa algo para alguém. Quando você faz aniversário e você recebe um presente, você não pagou nada. Mas quem te deu o presente deixou lá o Pix, o cartão, o débito. A sua dívida foi paga, mas foi de graça para você. Alguém pagou e você pode usufruir de graça, pela graça. Mas isso não deve nos dar o direito de usar o sangue de Jesus como uma moeda de troca. Como, eu sei que eu tenho perdão, então eu vou pecar. Isso deve nos constranger ao ponto de pensar, aquele sangue tão precioso foi derramado por mim, eu preciso fazer de tudo para que tenha valido a pena. Isso não deve te dar o direito de viver uma vida de pecados, uma vida completamente pecaminosa e dada aos desejos da carne.
Isso deve trazer consciência a nós no fato de que eu não paguei nada, mas alguém pagou tudo. Alguém entregou a própria vida. Alguém foi chicoteado por minha causa. Alguém foi crucificado por minha causa. E eu preciso fazer de tudo para que isso tenha valido a pena. Então, por meio de Cristo, nós temos acesso ao perdão e à redenção. E por meio de Cristo, já finalizando. Falei que eu ia... Nossa, por que vocês estão surpresos? Por meio de Cristo, na célula eu vou falar tudo que eu não falei aqui. É porque se você não tem célula, aproveitar o gancho aqui. Se você não tem célula, saiba que na célula a gente conversa, você não vai ouvir. Você vai conversar sobre o que foi falado aqui. Então, durante a semana, você vai digerindo tudo que aconteceu. E aí, na célula, você pode falar, nossa, na hora que aquela garota falou aquilo lá... Então, se você não tem célula, meu irmão, não fica sozinho, não. Procura uma célula. Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão. Procura qualquer uma dessas pessoas. Faça parte desse movimento. Faça parte daquilo que Deus tem gerado em nós, através de nós. Eu tive o presente de ter 100%, quase 100%, porque faltou um, da minha célula no Imersão, gente. Quase 100% da minha célula, seja servindo ou participando. E na hora de fazer aquele negócio lá, eu falei, gente, por que todo mundo veio na mesma hora, pelo amor de Deus? Mas foi uma bênção, e se você não tem célula, vem pra mim. Vem pra minha. Então, por fim, finalizando. E talvez... Não existe nem melhor parte, mas... Talvez o presente mais precioso que Jesus nos deixou. Através de Cristo... Nós somos selados com o Espírito Santo. No versículo 13 diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando Jesus foi para o céu, ele sabia que aqui a gente ia ficar desesperado. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele sabia que os discípulos iam ficar malucos, sem saber o que fazer. Então, por isso ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei um Consolador. O Espírito da verdade. E hoje, nós não temos fisicamente a presença de Deus, a presença de Jesus. Mas lá no seu quarto, quando você ora, é a presença do Espírito Santo que invade aquele lugar. Quando você está chorando aos pés do Senhor e você nem consegue falar, é o Espírito Santo que leva a sua oração a Deus. E esse presente foi deixado somente por causa de Cristo. O Espírito Santo foi deixado somente por intermédio de Cristo. E é por causa dele que nós somos selados com essa presença. E nós somos consolados por essa presença. E nós somos abraçados por essa presença no momento de tribulação. E nós conseguimos enfrentar as nossas dificuldades. E nós conseguimos depositar aos pés do Senhor, aos pés do nosso Salvador, aquilo que nós precisamos. É por causa de Cristo que deixou o Espírito Santo conosco. No
capítulo 3, 16 ao 19, diz assim: eu oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É o Espírito Santo que te fortalece e que te faz receber o amor de Deus. Naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos onde você pensa que a única possibilidade é desistir, é o Espírito Santo que está lá do seu lado dizendo: calma, vai ficar tudo bem, Jesus te ama, Deus está com você, calma, isso aí é só uma fase, vai passar, fica tranquilo. Às vezes a gente não tem um amigo dizendo isso, mas nós temos o amigo Espírito Santo. E isso é suficiente. E é por isso que eu comecei essa ministração dizendo que Cristo é suficiente. Você pode estar passando por dificuldades, mas Cristo continua sendo suficiente. Porque Paulo, ele diz aos Filipenses: eu sei passar dificuldade, e eu também sei ter fartura. Você pode estar aprisionado nas suas dores, no seu passado, nas suas emoções, nas suas dificuldades. E Paulo disse: eu sei o que é estar preso, e eu também sei o que é estar livre. Fazia com que ele permanecesse, que ele soubesse ser feliz e contente em todas as situações, é que ele sabia que o amigo Cristo era a única coisa que importava e era a única coisa suficiente. Porque quando tudo passar, quando tudo acabar, nós ainda teremos a Cristo. Quando os nossos amigos forem embora, nós ainda teremos a Cristo. Quando o fim parecer chegar e pensarmos que é a última possibilidade de vida que existe, ainda assim nós temos a doce presença e consolo do nosso amigo. Então tá, eu quero te convidar a se colocar de pé. Talvez o convite que existe para você nessa noite é para voltar a centralidade da sua vida e das suas decisões para a mão de Cristo. Ou talvez o convite que existe para você nessa noite é entregar e render a sua vida a Cristo. Talvez você nunca tenha feito isso, ou se fez tem muito tempo, de dizer: Cristo, a minha vida é tua, eu pertenço a ti, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Talvez o convite que existe para você nessa noite é entender e aceitar que Jesus Cristo te faz filho de Deus. Ou talvez você tenha tentado, com as suas justificativas, colocar o seu pecado na frente de Deus. E Jesus está dizendo: eu já paguei o preço que precisava ser pago. A dívida já está quitada. Eu só preciso que você fale: eu estou aqui, eu me rendo, eu me entrego. Eu não sei qual convite está sendo feito para você nessa noite, mas eu sei que Cristo
tem nos convidado a devolver o lugar de honra da nossa vida para Ele. A devolver o lugar de honra do nosso coração para Ele. Aquele que nunca deveria ter saído. Porque por muito tempo nós colocamos os nossos ídolos, as nossas vontades, a nossa família, os nossos sonhos, o nosso ministério. E Jesus está dizendo: ei, nessa noite, tira tudo, porque o lugar é meu. O centro da sua vida precisa ser Jesus Cristo. Então, durante essa canção, deixe o Espírito Santo falar com você.